Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 221, das contradições e das mistificações, capítulo 27, livro dos médios. Então eu prometi trazer agora nesse vídeo uma mensagem, mas essa mensagem ela encontra-se no meu store, no meu Facebook, né, que é de Fernando. Fernando ali, ele fala a respeito da importância e da importância que há em todos nós saber que existe Deus, né? Deus tudo concede. Ou melhor, Deus tudo nos concede. Nada nos é proibido, mas é preciso que façamos a nossa parte. Aí você pode me dizer assim, mas tem a ver alguma coisa naquela mensagem com o que Fernando aquela mensagem que Fernando descreve ali, tem alguma coisa a ver? É óbvio que tem a ver com a questão 299, nós estamos vendo aqui. Olha só para você ver. À primeira vista, parecerá talvez estranho que os espíritos não pensem todos da mesma maneira, mas se nós pararmos para analisar, à primeira vista, devido à desigualdade evolutiva, é natural que os espíritos, né, eles não pensem de fato da mesma maneira. É natural, faz parte do processo evolutivo. Mas isso não pode surpreender a quem quer que se haja compenetrado. Isso não pode surpreender quem se acha compenetrado. Você consegue entender, com todo respeito, que quando aqui tocamos nesse assunto, comentamos a respeito do compenetrado, você consegue entender que, por exemplo, acredito que nem um botânico ele tem noção da grandiosidade da obra de Deus que ele tem ali à sua disposição. Podemos dizer-se que a botânica, como tudo, é uma enciclopédia de Deus. A biodiversidade é uma enciclopédia de Deus que nós temos aqui na Terra, que nós possuímos. Tudo é uma enciclopédia de Deus. Tudo. Se você pegar uma, você pode dizer assim, você está fugindo do assunto. Não, estou compenetrado. É o contrário. Não tem problema se eu gaste aqui 4, 5 vídeos. Não estou preocupado com tempo, e sim com a qualidade. Eu não me preocupo, eu não me preocupo com quantidade, eu me preocupo com qualidade. Então, você consegue entender, com todo respeito, que eu aqui estou compenetrado na natureza de Deus. Você consegue entender, com todo respeito, que uma flor ela é dotada de matéria infinita.
Você consegue entender, com todo respeito, que uma flor é uma enciclopédia? Se você tiver que estudar apenas uma flor, desde da raiz até a pétala, do princípio ao fim, numa existência você não consegue. Porque não basta você estudar apenas o vegetal visível. Você precisa compenetrar o vegetal invisível. E quantos milhões de corpos o vegetal invisível possui, tanto no micro quanto no macrocosmo. Porque é preciso entender que uma rosa é macro. E o invisível da rosa é o micro. E o invisível você enxerga com os olhos da alma. Tem muitas pessoas que caminham assim pela natureza, pelos pastos, né? E não para observar a sinfonia, a orquestra divina. Como que eu adoro a época das cigarras. Luiz, você deve estar de gozação, de brincadeira. Não. Eu não brinco. Eu não brinco. E eu não minto. Porque eu não gosto que brinquem comigo. E eu não gosto que mintam para mim. Então eu não ajo com as pessoas conforme eu não gostaria que elas agissem comigo. Mas agiu de certa forma comigo, você entende que por eu me encontrar no corpo físico, eu corto. Eu não sou evoluído. Eu corto. Eu vou me afastando, me afastando, me afastando. Faz parte da minha persona. Eu nasci assim. Eu sou assim. Eu vou morrer assim. Ah, mas você exige que as pessoas façam tudo que você quer, tudo que você goste. É justamente o contrário. Eu me afasto de muitas pessoas, justamente porque eu percebo que eu sou um incômodo. Eu sou um estorvo na vida das pessoas. Então, quando eu percebo que eu sou estorvo, que eu estou estorvando, eu me retiro. Isso eu aprendi com o nosso irmão Marcílio Colombaroli. As pessoas, elas vão até a natureza e elas não observam, elas não se compenetram. Olha o compenetrar. Elas não se compenetram à natureza de Deus. Como é gostoso ouvir o som das cigarras, o canto dos pássaros, os grilos cantando. Pare, senta, medita e ouça a orquestra divina lá na mata.
Mas para você ouvir, você tem que se compenetrar. Quando eu me compenetro, eu consigo ouvir até o barulho da seiva subindo, né? Transitando para lá, para cá, nas árvores, nas folhas, carregando os elementos necessários à vida da árvore. O oxigênio, né? O gás carbônico ali sendo trabalhado, sendo, né, processado, e muitos outros elementos. Senta no meio da mata, no lugar onde, né, você se sinta assim seguro, para você ouvir o barulho das formigas caminhando sobre as folhas. Mas isso é coisa muito insignificante. É justamente por isso que a humanidade está perdida. Porque as pessoas não se compenetram. Então, quando você se compenetra à natureza divina, você pode tecer comentários a respeito da natureza divina. Você pode, mediante uma prova, uma redação, tirar 10. Quando o assunto, o tema, natureza de Deus. Mas são poucas as pessoas que estão interessadas em se compenetrar. São poucas as pessoas. Agora, imagine só. Se compenetrar a natureza de Deus visível não é fácil. É fácil para aqueles que conseguem, de certa forma, enxergar a natureza de Deus com os olhos da alma. Agora imagine aqueles que não conseguem, ou aqueles que desejam buscar a natureza de Deus através do invisível. É o mesmo tema aqui. Olha só para você ver. Mas isso não pode surpreender a quem quer que se haja compenetrado. Não pode surpreender. De que infinitos são os degraus que eles têm de percorrer. Infinito são os degraus na escala evolutiva. Pergunta número 100, Livro dos Espíritos. Escala dos Espíritos, escala evolutiva. Procure lá no Livro dos Espíritos que você vai conseguir entender. Mas leia toda aquela escala, que você vai conseguir entender a hierarquia evolutiva. É natural. Há hierarquia em tudo. Ora, não existe o patrão, o dono da empresa. Não existe o gerente de produção, o vice-presidente da empresa. É necessário.
Não existem os fiscais da empresa, né? Os fiscais de departamento. Não existem os funcionários nos departamentos. É necessário tudo. Então, mas isso não pode surpreender a quem quer que se haja compenetrado de que infinitos são os degraus que eles têm de percorrer, os espíritos têm que percorrer antes de chegar ao alto da escada. Ao alto da escada, simbólico, os degraus simbólicos de Jacó. Só que nós temos que entender que o último degrau não existe. Nós, na evolução, nunca que alcançaremos o último degrau na evolução. Por quê? Porque o último degrau é ocupado por Deus. Então, se o último é ocupado por Ele, não se discute mais. Mas vamos entender, vamos procurar fazer uma demonstraçãozinha aqui, só para você ver como que funciona o processo. Nos é apresentada uma escada com 1 bilhão de degraus. 1 bilhão de degraus. Nós, seres hominal, nos encontramos no chão, lutando, tentando para chegar ao primeiro degrau. Vamos dizer assim, nós nos encontramos no número 0. Depois do 0 tem 1 degrau, 2, 3, até 1 bilhão. Vamos pensar assim, ó. Nós nos encontramos no degrau 1 bilhão, no degrau 0, Cristo no degrau 7. Só que vamos pensar assim, um dia na evolução, nós vamos conseguir chegar nesse degrau 1 bilhão. O mais interessante, gente, é que tudo que eu estou narrando aqui tem a ver com a leitura. Só que é o outro lado que as pessoas não conseguem entender. Por isso chama esmiuçamento. Um dia nós conseguimos chegar no último degrau, que chama 1 bilhão. Aí todos nós ali, ai, graças a Deus. Ufa, vencemos. Aí chega, né, um instrutor sideral e nos apresenta uma outra escada com 2 bilhões de degraus. Aí vai ser o mesmo trabalho. Porque você acha que a pessoa morre, vamos usar esse termo, ele vai escovar dente de elefante, dente de leão, dar beijinho nas najas. Não. Beijinho nas najas a gente dá aqui na terra. Né? Dar beijinho nas abelhas. Você acha que a pessoa morre, vai descansar? Descansou? Descansou do quê? Até hoje, não sabemos o porquê que as pessoas dizem. Pois bem, chega um ministro sideral e nos apresenta uma escada de 2 bilhões de degraus. Vamos abreviar a história. Um dia nós superamos esses 2 bilhões de degraus.
Aí nós estamos lá na sombra, né? Todos tomando aguinha de coco. Vamos fantasiar, né? Só pra gente achar gostoso. Chega outro ministro. Conseguiram, né? Sim. E nós achando que... Aí o ministro pega, apresenta assim, ó. Agora vocês vão ter que percorrer uma outra escada com 3 bilhões de degraus. Daí a pouco, gente, nós vamos estar assim, superando escada de 50 bilhões de degraus, 80 bilhões de degraus, 100 bi, 200 bi, 300 bi, 800 bi. Você entendeu como é que é o negócio? Não para. O progresso é incessante. O progresso, o trabalho faz parte do progresso incessante. Isso é lei de Deus. Ninguém estaciona. O muito que ele estaciona é por um período de ignorância, de sofrimento, que ele ali se deteve, mas depois ele se recupera e continua o seu trajeto. Agora você quer saber quando é que termina essas escadas simbólicas de Jacó? Nunca. Nunca. Porque não pode terminar. Faz parte da evolução. Tudo encontra-se em evolução. Tudo encontra-se em progresso, em transformação. Por isso citamos aqui o microcosmo, o macrocosmo, os universos, as dimensões. Crê que o universo é composto de 300 bilhões de galáxias, sendo a menor a Via Láctea, que de uma ponta a outra, numa nave com a velocidade de 300 milhões de quilômetros, 300 milhões de quilômetros por segundo, crê que ela é a maior. Isso é taxar na testa burrice, ignorância completa. E aqueles que crê que apenas a Terra é habitada. Vamos pensar 300 bilhões de galáxias. A Via Láctea é a menor de todas. Andrômeda, 10 vezes maior que a Via Láctea onde nós moramos. 300 bilhões de galáxias. E só a Terra habitada? Agora, não é só 300 bi. Isso é o que os astrônomos, com os seus aparelhos, conseguiram. Mas já existem outros números aí que, se você pesquisar, você vai ver que já ultrapassou esses 300 bilhões de galáxias. Mas por toda a eternidade, nunca hão de encontrar o final e nem o princípio do universo. Você sabe por quê? Porque não existe o princípio, como não existe o final. Mas se não existe o princípio,
Se não existe o final dos universos, existe o quê? O presente. Tudo é presente. Não existe princípio e fim, e sim meio. Presente. Um dia as pessoas vão conseguir entender essa matéria assim com mais profundidade. Não é que nos falta condições para esmiuçá-la, mas acontece que o tema ele foge um pouquinho, se nós adentrarmos nele, foge do assunto aqui. Então até aqui ele ainda está dentro do assunto. Olha para você ver como nós temos que analisar. Mas se adentrarmos esse assunto, já deixamos de lado o assunto aqui, o qual nos encontramos. Para você ver, 6, 7, 8, 9 linhas da questão 299. Já gravamos 2 vídeos e nós vamos gravar mais vídeos hoje, porque a data de amanhã nós não vamos gravar, porque não vamos estar presente em São Sebastião do Paraíso. Então nós vamos gravar tudo hoje, os de amanhã.